Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por mais uma live que queremos ter. Pai, obrigada porque o Senhor tem derramado do Senhor na nossa vida. Obrigada por esse tempo de estudo que o Senhor tem nos permitido ter, Pai. Que o Senhor possa levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor para aprender mais essa palavra nessa noite. Que o Senhor tire de nós, Pai, tudo aquilo que está nos preocupando, empatando, impedindo que a sua palavra realmente nos transforme, Pai. Que seja mais um tempo de novo do Senhor na nossa vida, Pai. Que realmente nós possamos aprender em tudo que vai ser falado aqui. Que sejam as palavras vindas do seu coração. Nós te entregamos esse tempo de estudo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus. Eu vou fechar a câmera aqui só para eu poder continuar ouvindo vocês, tá bom? Porque senão eu trava na internet. Tá, sem problema. Bem-vinda, Thalesa. Gente, Oi, meninas, hoje... boa tarde. Boa tarde. tarde. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 15, que trata da mente de Cristo, né? Nós dividimos o capítulo 15 em 3 momentos, por quê? Porque é um capítulo muito importante. E aí a gente fala das 6 atitudes que devemos ter para a gente fluir na mente de Cristo. A gente começou, né, falando de que devemos pensar positivamente, ter a mente de Deus e ter a mente Deus me ama. E hoje nós vamos continuar começando falando sobre tenho uma mente exortativa. E aí ela cita Romanos 12, 8, que diz, ou que exorta, encoraja, faça-o com dedicação. E aí ela fala que a exortação é um dom ministerial, é um dom que Deus dá a algumas pessoas. E até eu olhei na minha Bíblia, e quando fala Romanos 12, 8, fala, ou que exorta, use esse dom em exortar. Então, a própria palavra já diz, né, que é um dom. Então, nem todos nós temos. E aí, por isso que, assim, tem pessoas que elas realmente elas sabem exortar. Elas têm o amor quando elas estão exortando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que buscar essa mente exortativa, a mente de Jesus. Como que Jesus exortava, né? Como ele exortava os discípulos dele, como ele exortava as pessoas que o buscavam. Então, a gente tem que ter muito amor nesse momento. Até a palavra exortação, que significa para, kaleo, para é para o lado, e kaleo chamar. Então, significa que quando a gente vai exortar, a gente tem que chamar para o lado a pessoa, né? Para a gente exortar com amor. E aí ela diz que o dom ministerial da exortação pode prontamente ser visto naqueles que eu tenho, mas nem por isso também a gente não deve usar. E ela diz assim, a regra simples é, se não é bom, então não pense ou diga. Ou seja, a gente deve exortar as pessoas para o bem, tentando ajudá-las, falar com amor, falar com bondade, não falar com palavras duras, com palavras más, porque a gente não está acrescentando nada na vida daquela pessoa e não é uma coisa digna, né? Não é como Deus, a gente tem que pensar como é que Jesus faria quando ele fosse exortar alguém, né? Então é assim que a gente tem. E aí ela diz: pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar poder criativo ou destrutivo. Ou seja, é a maneira como a gente vai exortar, é a maneira como a gente vai conversar com aquela pessoa que vai dizer se a gente vai ajudar ou destruir. Eu me lembro, eu tenho um exemplo muito grande, eu falo sempre isso, quando eu trabalhava no tribunal, tinha um secretário-geral, que ele tinha que receber todas as pessoas, mesmo que fosse para dizer um não. E eu nunca vi as pessoas saindo da sala dele, assim, com raiva, infeliz, porque ele sabia dar aquela palavra para a pessoa. Ele mesmo dando um não, ele mesmo negando uma solicitação que a pessoa fazia, ele sabia como. Então, nele eu via o dom da exortação. Ele sabia dizer um não para a pessoa para que não magoasse, que não ferisse, né? E é isso que nós temos que fazer. Até porque nós estamos andando na palavra.
E aí a gente tem que entender que a palavra, ela sempre vem exortando com amor, né? Então é isso que a gente tem que sempre usar. Só acrescentar uma coisinha aqui, você estava falando, eu estava lembrando que justamente na imersão a gente aprendeu sobre isso, né? Porque é um dom do Espírito. E assim, acho que até a pastora chegou a falar dessa forma, que a exortação não pode ser confundida com grosseria. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu vou exortar. Ah, então eu vou ser bem grossa, estúpida, a pessoa vai entender que eu estou falando, né, através de Deus. Não, não é bem assim. Muito pelo contrário, como você falou, o exemplo de Jesus é claro e puro. Ele era perfeito no falar, no agir, no tratar, e ele exortava com amor, porque as palavras dele, ainda mais com brandura, tem pessoas que realmente são mais incisivas, falam com mais firmeza, mas isso que você mencionou sobre o secretário é puramente isso. É pessoas que sabem a tonalidade, sabem como falar. Ela vai te dar um não com tanto amor que você vai entender que aquilo é o melhor para você. Eu costumo dizer, a nossa pastora é a pessoa que mais exorta, né? E eu creio que a exortação dela é direcionada pelo Espírito Santo, porque tudo que eu já assim pude presenciar nas palavras que ela foi guiada assim pelo Senhor para trazer para nós, principalmente o ministério de mulheres da nossa igreja ali, como palavras de exortação, palavras que mudaram tanto as nossas vidas, não tem como não dizer que veio do próprio Deus, né? Como é um dom do Espírito, quando a gente permite, né, o Espírito, aliás, eu creio que, como você falou no início, não são todos que têm esse dom, né? Então, existem pessoas que têm e pessoas que não têm, e aí a gente pode ver, tem aquelas pessoas que acham que tem e tá matando gente por aí e não tem a menor ideia, né? Então, aí que entra também o discernimento de espírito, né? Discernimento, a gente pede ao Senhor para ter esse discernimento para saber, aquela pessoa foi usada por Deus, aquela ali, infelizmente, vamos orar por ela, mais ou menos por aí. Pode continuar. E é como ela diz, né? A gente tem que buscar fluir nesses dons que nós podemos buscar na mente de Jesus, né? Então, eu não sou uma pessoa que flui, então eu vou buscar fluir. Eu não sou uma pessoa que sei exortar, mas aí quando eu vejo Jesus na minha frente, como ele é meu exemplo, então eu vou mudando as minhas atitudes. Eu vou me moldando aquilo que Jesus quer de mim, né? É assim que a gente tem que fluir, é assim que a gente vai buscando, né? Quer falar alguma coisa, Ingrid? Aham, eu ia aproveitar para falar dessa parte da exortação, porque a gente estava na imersão profética, né? E foi uma das coisas que ela começou a falar e que eu mais me identifiquei. Porque ela falou assim: é normal, é natural para a pessoa que tem essa facilidade, né, de fluir nisso, de exortar no meio de uma conversa comum, de usar coisas do dia a dia, exemplos do dia a dia, para, tipo, às vezes chamar a atenção da pessoa, mas a pessoa nem sente. Ela consegue falar com clareza, mansidão, com amor, como a Jéssica falou. Por mais que você pareça brava, né? Nesse momento, não tá falando, não tá fluindo ali a personalidade da pessoa. Tá fluindo ali como Jesus seria, como Jesus faria, né? E o mais importante, assim, principalmente a gente que lida com liderança, no meu caso, no trabalho, né? Porque tem outras pessoas que eu preciso ter muito cuidado como eu falo. Eu sempre aprendi que você fala no privado, essa parte da exortação, e elogia no público. E isso serve principalmente para dentro da igreja, para quando a gente está cuidando de alguém, porque a gente sempre vai ter alguém que a gente está cuidando, acompanhando, independente de cargo, independente de liderança, independente, né, dessas funções. Sempre vai ter alguém, uma amiga, alguém que a gente está aconselhando. Então, eu sempre tive isso muito claro, assim, desde muitos anos, que eu preciso realmente aconselhar no privado, chamar atenção no privado e elogiar no público, porque isso faz completamente diferente, gente. Isso, assim, Jesus nunca, lógico, Jesus, né, ficou muito bravo em público e tudo mais, mas eu não vejo Jesus, por exemplo, vendo alguém fazendo uma coisa errada, pecando, fazendo algo grave e expondo aquela pessoa. Não é assim que funciona. Tanto que a palavra de Deus diz justamente que a gente deve exortar, que a gente deve chamar atenção, deve colocar luz no problema, mas tem a forma correta de fazer, né? E é essa parte que mais pegou para mim. Ingrid, é engraçado que agora você fala, eu só me lembro de a gente como mãe, né?
que a gente faz exatamente isso com o filho. Chegar em casa, a gente conversa. Chega em casa, a gente conversa. Nossa, eu posso estar brava o quanto for, assim. Às vezes eu falo brincando, tal, todo mundo percebe que eu sou brava, mas brincando. Agora, quando eu quero falar sério, gente, ninguém nunca vai perceber. Porque eu vou chamar no banheiro, mesmo que seja em local público, eu vou levar para casa, a gente vai conversar no privado. A menos que eu tenha muita intimidade com aquela amiga que tá ali, você vai falar, mas você meio que constrange a outra pessoa, independente de ser filho, né? Então você sempre pensa como a outra pessoa vai se sentir. Como você se sentiria se a sua mãe falasse com você dessa forma? Como você se sentiria se seu líder falasse com você dessa forma? Independente de você estar errado. Porque a humildade cabe justamente quando a gente está certo, né? Não é quando a gente está errado. A gente está certo e é humilde para falar com a outra pessoa que errou com, com decedência, se colocando no lugar dela, né? Essa é a verdadeira humildade, né? Com certeza. E aí a parte de exortação fica por aqui, né? Nós já exortamos bastante. E aí vem o item 5, que é desenvolva uma mente agradecida. Gente, ontem mesmo a gente falou sobre isso, né? Dar graças, né? A ação de graças, ações de graças. Aí diz, uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças. A gente tem que agradecer por tudo que Deus faz pela gente, todos os dias. Só em a gente acordar já é uma bênção. Só em a gente abrir os olhos todos os dias pela manhã já é uma bênção que Deus dá para a gente e a gente esquece, né? Aí ela diz: uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ação de graças. Como é triste a gente estar do lado de uma pessoa que ela não é grata. Como é triste a gente conviver com alguém que a gente faz por ela, não que a gente espere agradecimento, mas que ela nunca tem o que agradecer, né? Ela nunca fala assim, oh, muito obrigado, oh, eu agradeço. É uma palavra tão pequenininha, né? Obrigada, mas é uma coisa que nos fortalece, traz para a gente, assim, uma alegria da gente. A gente serve, mas a gente espera, né? Então, assim, a gente tem que ter um coração agradecido. Ela até cita o Salmo 34:1, que o salmista, né, diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser uma bênção para o Senhor, deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios? Ou seja, a gente tem que estar sempre bendizendo, a gente sempre tem que estar agradecendo por todas as bênçãos que Deus derrama na nossa vida. E aí a gente também, né, ela até diz, a gente não deve ser grato somente a Deus, mas também às pessoas. E aí ela cita, né, que muitas vezes você trabalha com pessoas, acho que a Ingrid talvez tenha isso muito mais, né, para contar, para testemunhar, e de que a gente trabalha com pessoas diferentes. Eu trabalhei com pessoas também muito diferentes. E tem aquelas pessoas que a gente vê nos olhos dela a gratidão. Por qualquer coisa que a gente faça, ela é grata, ela agradece. E tem aquelas pessoas que elas acham que tudo que a gente fez é por obrigação, não tem gratidão. E aí isso entristece muito o coração da gente. Porque não que a gente busque isso, mas que a gente tem que ser grato porque a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente tem, tudo que vem para a nossa vida, são coisas que Deus coloca na nossa vida, são bênçãos dadas por Deus. É como a gente como o nosso pai terreno, quando ele dá alguma coisa para a gente não agradece, alguma coisa material, ou quando até vem dar um abraço, dar uma palavra, tudo isso é gratificante. Então a gente tem que agradecer. As pessoas têm que entender que a gente é grato à vida deles, a gente é grato pelo que eles fazem pela gente. Então tudo isso é, demonstra amor, né? Ela diz até assim, algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não se importam quando os outros fazem por elas. Pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Porque realmente as pessoas que não têm muita gratidão, que não dão não têm ações de graças, né? Elas não são gratas, elas acham que tudo que você está fazendo tem que fazer, é obrigação sua fazer. E nem sempre. Aí ela diz: medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido. Todos os dias de manhã.
a gente deve acordar e agradecer a Deus. Agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pelo alimento que não falta na mesa, pelo trabalho. Muitas pessoas murmuram e não são gratas pelo seu trabalho, de onde vem o seu dinheiro. E você só se queixa, você só reclama e você não muda a sua vida. Então, assim, que espécie de pessoa é essa? O que que ela está esperando da vida? O que que ela espera de Deus se ela não tem gratidão? Como é que Deus vai trazer mais bênçãos na vida dela se as bênçãos que ele está derramando ela não tá sendo grata? Então, assim, eu acho uma via de mão dupla, né? Deus faz e você agradece. Por quê? Porque ele está fazendo. Tudo que eu tenho na minha vida, eu tenho muita gratidão a Deus. Porque tudo que eu tenho na minha vida, eu sei que foi Ele que me deu. Toda a prosperidade da minha vida, não só a prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade de eu ter feito uma família, a prosperidade de ter saúde, tudo isso para mim é prosperidade, tudo isso é ação de graças que a gente deve dar todos os dias. Quantas pessoas queriam hoje não estar em um leito de hospital? Quantas pessoas hoje não queriam estar num trabalho e estão desempregadas? Então, assim, tudo que que Deus traz na vida da gente, a gente tem que agradecer. E aí ela fala, e ela diz isso, né? Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando, falando com nós mesmos, por meio dos nossos pensamentos, ou com os outros, por meio das nossas palavras, em salmos e hinos e cânticos espirituais. É o momento que a gente tem que agradecer, louvar sempre e dar graça por tudo. Então, assim, quanto mais feliz a gente é, quanto mais a gente louva a Deus, quanto mais a gente agradece, mais a gente se enche do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se enche de coisas boas, se enche de gratidão, se enche de amor. É isso que tem que ser. E aí a gente tem a mente da palavra. O que Posso a falar uma mente coisa sobre isso? pode? Antes de você ir para a próxima. Hum, Ontem a gente falou disso no GF, lembra? foi? A gente participa de um GF, gente, chamando de família, lá da nossa igreja, e a gente estava falando sobre a gratidão. Primeiramente, gente, eu vejo o quanto isso move o coração de Deus. Porque você falou assim, ó, mas Deus muda, Deus ouve as nossas orações, experimenta ser grato, porque não tem nada que move mais o coração de Deus do que a gratidão. E aí a gente estava falando sobre agradecer coisas que a gente não tem ainda. Sabe que a existência é aquilo que não existe? É bem isso. E a gente vê que isso, pela nossa fé e pelo fato de ser grato, realmente as coisas parecem que começam a acontecer. Porque eu imagino assim, ó, assim como um pai, como uma mãe, que adora ver o filho grato e feliz por aquilo que a gente está fazendo por eles, assim Deus é também. Então, pensa bem, se a gente faz alguma coisa para o nosso filho, a gente não quer que ele nos recompense. Não é essa a nossa vontade, né? A gente não tem filho para ser recompensado, não é isso. Mas a gente fica muito feliz de ver eles gratos. E eu tenho uma filha que ela é bem assim, né, Giovana? Ela é um arco-íris. A gente faz qualquer coisa para ela, parece que ela abre, assim, todo um colorido atrás dela, de tão feliz que ela fica. E não tem nada mais prazeroso que fazer algo pela Giovana, porque ela fica tão feliz, tão grata, e ela agradece, assim, as mínimas coisas. Vou contar algo que aconteceu tão simples, mas, assim, que eu vejo como se fosse Deus falando com a gente, sabe? Ontem eu comprei um suco para ela levar no passeio da escola, né? E aí eu sei que ela gosta de suco de soja e de morango, mas não tinha de maçã. Aí eu comprei de maçã mesmo, falei, se eu não tomar eu tomo, né, de boa. Aí levei para casa, ela chegou e falou assim, ela nem viu guardando nada. Aí eu tô pintando o cabelo dela hoje de manhã, isso foi ontem. Aí ela veio me abraçou e falou assim, mãe, muito obrigado que você comprou aquele suco de maçã para mim, mãe, eu gosto tanto. Aí eu falei, de nada, filha, imagina. Ela, mas quando você encontrar de morango, você compra também? Porque eu gosto muito dele. Aí eu falei, claro, eu compro sim. Mas olha a forma de pedir aquilo que ela gosta mais. Foi agradecendo pelo que ela já tinha. Eu falei, gente, ela me desmonta, ela consegue qualquer coisa desse jeito. E eu fico imaginando de que Deus também é assim com a gente. Não é que a gente Exatamente. vai ter tudo que a gente quer, não é assim, mas
como um pai e como uma mãe, a gente consegue imaginar como Deus funciona também em relação a isso. Porque imagina o quão grato Deus fica, o quão feliz Deus fica de ver nossa gratidão nas mínimas coisas, sabe? E eu adoro ser aquela pessoa que agradece pelo sol, pelo arco-íris, pelo respirar, por tudo. Porque eu sei que isso move o coração de Deus. Eu sei que como um pai, ele vai ficar muito feliz de saber que eu reconheço essas coisas, sabe? Mesmo que corriqueiras, mesmo que tão simples às vezes. Acontece tanta coisa na vida da gente, uau, mas também acontece tanta coisa pequena e tão prazerosa e maravilhosa no dia a dia. Que se a gente não abrir o nosso olhar, não parar para ver, para realmente enxergar aquilo que Deus está fazendo, a gente passa como filhos ingratos mesmo, né? Que tá Com acostumado certeza. já com o bom e quer sempre o melhor. E a gente não vai ter o melhor enquanto não agradecer pelo bom, não é? É isso, gente. Só queria compartilhar com vocês, porque eu tenho esse pensamento e eu acho que Deus é assim. Amém. E eu começo a falar e não abro o microfone. Na hora que você falou isso, eu estava pensando justamente a hora que a Carmen estava falando sobre a palavra do GF de ontem. E você deu o exemplo da Giovana, que era justamente o que eu queria falar. Tipo assim, a gente aprendeu ontem, que foi um estudo da semana passada também, sobre a parte do Jesus, né? Que ele agradeceu, ele pegou o pão e ele agradeceu por aquilo que nem tinha acontecido. Então, a Giovana Nossa, só isso me pega demais. e além da Giovana só mostrar isso, é a prova como Deus quer que nós tenhamos esse coração puro, esse coração de uma criança. É por isso que eles herdarão o reino dos céus, assim, sem escala. É criança pura, é como Deus quer que nós sejamos. Porque o coração grato, nossa, assim, é surreal. Hoje é um exemplo, e graças a Deus por essa palavra, porque hoje o meu coração também se encheu tanto por coisas pequenas, exatamente isso. Como a gente fica esquecendo das minúsculas coisas, das coisas mais bobas do dia a dia que Deus faz por nós, que a gente fica esperando, né? Ai, porque é a causa na justiça, por conta disso, por conta daquilo, coisas extraordinárias, sendo que essas coisas pequenininhas é o que move o coração de Deus. Ele quer ver se a gente é fiel, grato por essas coisas primeiro, para que ele possa fazer. E não que a gente tenha que ser esperando, né? Muito pelo contrário. É esse coração puro que ele deseja que nós tenhamos. E isso, para mim, É uma essência, né? é essência, exatamente. É É uma maravilhoso. essência. É ser assim. E aí isso não é por barganha, mas é que automaticamente isso acontece. Porque é como um pai e uma mãe, não tem uma melhor descrição do que essa. Automaticamente você vai fazer mais pelo seu filho. Não é por barganha, sabe? Mas é pela essência do que ele é. É simplesmente você enxergar a grandeza dele e simplesmente você falar, pai, eu nem mereço. E é engraçado, né? Antigamente, quando eu era mais jovem, que eu estava já na igreja, eu estou na igreja há 12 anos, né? Que eu voltei para Jesus e, graças a Deus, estou aqui nessa caminhada. E eu lembro que eu olhava algumas pessoas na igreja e ficava pensando assim, nossa, as pessoas choram bastante, né, na igreja. O que será? Aí, olha os meus pensamentos, né? Eu ficava pensando por que as pessoas choravam. E eu achava que o chorar era a presença de Deus. Pronto. Para mim era isso. Ao passar do tempo, eu comecei a observar que tinha pessoas que choravam por muita tristeza. Por muita tristeza, angústia. Fui aprendendo, né? Fui caminhando e eu falei, nossa, meu Deus, não deve ser fácil, né? Você chorar por uma dor, por uma doença, por algo dessas coisas. E hoje, na linha de crescimento de maturidade que a gente vai alcançando, hoje eu falo, Deus, eu sei que tem pessoas que choram por todos os motivos, mas eu falo, Pai, hoje eu só sei chorar de alegria e gratidão. Não tem nada melhor do que você chorar, porque simplesmente é uma emoção, né? Que você fala assim, Pai, eu sou muito grata pelo que o Senhor faz na minha vida, por tudo que o Senhor já me entregou em todos os aspectos e simplesmente porque eu te amo. Hoje eu falei isso para ele. Eu falei, Deus, eu te amo demais. É um amor sem fim, é imenso. Então não tem outra forma de eu expressar melhor isso do que, enfim, me esgoelando, né? Que é o que eu amo fazer. Se acabando, né? Eu falo Tá isso pra minha acabando. filha, às vezes ela tá no templo com a gente, e ela fica assim, pra mim, tipo, lá no Talmudinho, normalmente, né? E eu fico, filha, a mamãe tá tirando de alegria, fica tranquila. Aí ela, então tá bom, tipo, ufa, porque a gente sai de lá com umas caras, assim, ó, Inchada. inchada, e eles não estão acostumados com isso. Até porque se eu chorar de tristeza, eu não choro na frente dela, ela não sabe o que é isso.
Toda É. que ela me vê esgoelando, assim, é normalmente ela. Ou quando não, Deus derrama um sono para ela, para que ela não veja os escândalos. Exatamente. Nossa, é verdade. Então vamos lá. O último fluir, né, na mente de Cristo é tenha a mente da palavra. A palavra de Deus são seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Olha só, a palavra de Deus, que ele deixou tão maravilhosa para a gente, inspirada pelo Espírito Santo, é exatamente para que a gente flua. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto, ou seja, a palavra é nosso guia. Ele nos deixou essa bênção, além do Espírito Santo de Deus, ele nos deixou a palavra. E a palavra é quem nos guia, a palavra. Por isso que a gente tem que ler e ler e ler e ler e ler e não parar de ler, porque ela até cita aqui, né? Ela primeiro diz, né, que os pensamentos dele vão se tornar nossos pensamentos, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai entrar na palavra e a gente vai se alimentar dela e viver nela, né? Que ela é a verdade. E aí ela até fala assim que cada vez que ela lê a palavra, ela pode ler uma vez, vamos dizer, um versículo, e ela tem um entendimento num dia, e daqui um ano, daqui 2 anos, você vai ler e você já tem outro entendimento. Parece que é tudo novo, porque realmente é tudo novo. Todos os dias ela se renova, todos os dias ela nos dá novas perspectivas, novos objetivos, novos ensinamentos, e é muito maravilhoso isso, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente conhece Deus, mais a gente se entroniza com ele, né? Esse nome que a gente diz, entronizar, né? Então, mais a gente entende o que é que ele quer da gente, o que é que ele espera pela gente, o que é que ele está dando para a gente, é todos os dias. E aí ela diz assim: eu chamo o princípio da vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você e, enfim, a questão à sua volta. E ela até fala que hoje em dia as pessoas têm muito tabu e têm muito medo em relação a essa palavra meditação, né? Porque a gente tem que ler a palavra, mas a gente tem que meditar a palavra. Não adianta só ler por ler. Não é um livro igual um livro que a gente lê e você interpreta aquilo dali e pronto. Não, a palavra ela é viva. Então você tem que meditar. E ela até fala assim que a gente tem que aprender a pedir o Espírito Santo de Deus que traga passagens da palavra para a gente, que a gente passe o dia meditando naquilo dali, a gente passe o dia como se fosse ruminando, né? Você vai, você pensa, você vai, você volta, e ela vem de novo no seu coração, e ela sai, e ela volta, e ela vai falando com a gente, ela vai trazendo a gente conhecimento, vai enchendo a gente, né? O Espírito Santo de Deus vai nos alertando, nos ensinando todos os dias através dela. E é muito lindo isso de ver, né? Que quantas vezes a gente buscar. Eu já fiz aquele propósito, ler a Bíblia em um ano. Acho que a Jéssica que está numa de ler alguns, como é, de até Apocalipse, é Hebreus, Isso. O Novo Testamento Apocalipse. todo, né? Não, a gente tá aqui na faculdade, estou fazendo um panorama do Novo Testamento, e o panorama pega de Mateus até Apocalipse. Aí eu É falei para verdade. elas É que o eu estou Novo agora, Testamento estou todo. no fim, estou em Hebreus e tem que ir até o final. Eu falei para eles, eu estou dando uma passeada, mas tem que realmente. Eu estava procurando justamente agora, porque eu queria lembrar onde que está. Eu acho que é Paulo que disse. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Se está na palavra. Ai, meu Deus. Hebreus. Aquele versículo, Hebreus 4:12. Alguém tem fácil aí? Deixa eu Peraí que ver eu se aparece. pego. A palavra de Deus, que descreve a palavra de Deus, é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ah, Eu tá. não sei É Hebreus se ele 4:12, né? é. Essa parte é o que a Carmen está falando, e ela é maravilhosa, esse trecho. Se você quiser, pode ler.
Tá, achei aqui. Deixa eu só ver se é 4:12 mesmo. É porque é maior, eu acho que Hebreus deve 4:12. É, porque a Aqui, palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e alma e espírito, espírito, juntas e juntas e medulas, medulas. e é Olha, apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aqui resume tudo, né? eu amo essa Porque palavra. realmente é isso que ela faz. É isso que ela faz. Então, por isso Sim. que a gente tem que Ela realmente. muda a nossa vida. É maravilhoso isso. E sabe o que eu faço também, gente? Que assim, às vezes eu entro nesses propósitos, né? Inclusive eu tô em um que eu criei aqui, de alguns capítulos da Bíblia. Só que tem horas que eu não consigo sair dali. E eu fico assim, nossa, Ingrid, como que você não consegue terminar o livro de Mateus, por exemplo, né? Mas é que às vezes eu pego um pedaço ali, um trecho, não é nem um versículo, é um trechinho. E eu fico assim, Senhor, eu tenho que penetrar isso na minha mente, essa história. Isso aqui que aconteceu, esse ensinamento, eu preciso ruminar sobre ele durante o dia. Porque se eu ler mais coisas, eu não vou conseguir absorver. E aí eu fico só naquilo ali. Gente, é muito mais eficaz do que se eu tivesse lido o capítulo todo. E ela falou aqui, né, de você ter a mente da palavra. O fato de você ter a mente da palavra, você se encher dela, isso, assim, conduz a sua vida. Você está no meio de uma conversa, aquela conversa vai tomando uma proporção, você fala assim, nossa, isso aqui fala disso aqui na Bíblia. Aí você, no meio da conversa aleatória, com qualquer pessoa, você fala assim, sabia que a palavra de Deus fala disso? Do nada. Por quê? Parece que não, mas aquilo está no seu coração, está penetrando, está te enchendo. E aí, no meio de uma conversa aleatória, você consegue colocar um ensinamento, porque você leu lá, não tem como você passar desapercebido. Tá falando daquilo. E ela ainda diz exatamente isso, que você não consegue colocar a palavra em prática mentalmente se você não consegue colocar ela. Você não consegue colocar a palavra fisicamente se você não consegue colocar ela mentalmente. Primeiro você estuda a palavra, você, como você falou, né? Você fica naquilo da sua mente fica aquilo dali e você fisicamente é automático, porque você termina aquilo dali. Você acabou de ler, né? Ela entroniza em você, juntas e Sim. medulas. Então ela muda. E o mais interessante quando ela diz medite e seja curado, quando ela só me lembrei de mim, que ela disse assim, as pessoas acham que a idade dela não é a idade dela, não é a idade dela, porque que a palavra de Deus em nossa mente afeta o nosso corpo físico. Aí ela diz assim, as pessoas pensam que eu tenho 15 anos a menos do que a minha idade, só porque de tanto eu me alimentar da palavra, o meu físico responde. Eu digo, oh, glória, o meu também. Ô, Glória, achamos a fonte da juventude. Você viu? Fonte da Vou juventude. ficar novinha. Que botox, o quê? É Olha o palavra, botão. mas eu achei muito interessante ela contar isso, porque ela diz assim, antigamente eu não aparentava ser tão nova. Quanto mais eu estudo a palavra, mais nova eu fico. Olha só, porque Nossa, isso é incrível. fisicamente eu renovo, porque realmente, né, a palavra ela nos renova todos os dias. E Então, em outra, vez a da... gente muda o semblante. A gente Exatamente. muda. Ó, as pessoas falam assim, nossa, você tá diferente. Não sei, tem uma coisa. Não Tem sei um brilho explicar. diferente. A pessoa fala, tem um negócio diferente, tem um brilho. Aí a pessoa não sabe explicar. E eu fico assim, nossa, eu não mudei nada. Só pode ser Deus. Aí eu falo assim, é Jesus. Por quê? A gente enfia Jesus em tudo. E realmente é. O A fato de alegria do você. Senhor é a nossa força, né? Sim, a nossa feição muda, não tem como. Pode, Não. pode ver como a gente era antigamente. Não vou nem dizer de depressão nem nada, porque isso realmente muda, né? Mas eu digo como a gente era no normal, antigamente, e como nós somos hoje. Gente, eu sou muito mais bonita, dá licença. Eu também. Eu sou muito mais feliz. E assim, na caminhada, se você realmente não conhece a Deus, se você não tem uma vida com Deus, você vai se perdendo a sua identidade, a sua alegria. E isso aconteceu comigo, mesmo conhecendo a Deus, mas não tendo um relacionamento com Ele ainda como eu não tinha, eu acredito que eu perdi muito da minha alegria, assim.
Mas recentemente, conhecendo mais a Deus, tendo uma vida com Ele, tendo um relacionamento com Ele, foi até liberada uma palavra sobre mim, falando assim: Ingrid, Deus está te dando a unção da alegria, está te devolvendo a alegria. E eu Amém. realmente sinto isso, sabe? Glória a Porque Deus. estar com Deus, gente, não tem como. É como a gente estava falando na outra live, é algo que preenche seu coração, num nível que nada mais importa. Você imagina se o seu semblante vai continuar o mesmo? Se o seu falar vai continuar o mesmo? O seu vestir muda, quanto mais a sua cara. Exatamente. É aquela história, você reflete o fora, mas por dentro, foi primeiro por dentro que foi tratado para poder chegar fora. Não tem Sim, como você mudar fisicamente, como ela mesmo diz aqui, né? O mental, ele influencia no físico. Você fica mais sim, bonita, você se veste melhor, você é mais elegante, porque você tem a mente de Cristo. sim, com Com certeza. certeza. E ela diz, né? A palavra tem escondido nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. E realmente é na palavra que a gente se alimenta e que a gente descobre todos os segredos que a gente tem que, como é que a gente deve viver, por que que a gente deve viver, por que que a gente deve se alimentar apenas dela, né? Ela é o nosso alimento. Sim. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe sua vida com a verdade. Olha que palavra abençoada, né? Isso que ela diz, né? Poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela, como a Ingrid falou, né? Às vezes você vai ler, você diz assim, ah, hoje eu tenho que ler o capítulo tal, até o capítulo tal da Bíblia. Aí você para no primeiro versículo e dali você não consegue sair. Não E aí, consegue. sem problema nenhum, porque é porque o Espírito Santo quer que você medite ali naquela palavra. O teu momento é aquele, é ali que você precisa meditar. Porque é isso que você vai aprender. Às vezes é aquela história, né? Às vezes você lê uma página inteira e não fica nada, e às vezes você lê um versículo e ele fica no teu coração. É isso que Sim. importa. Não é a quantidade, é a qualidade, né? É como você está buscando. E outra, por exemplo, tenho muita dificuldade em gravar o endereço da palavra, né? Então eu fico assim, gente, eu sei que tá escrito isso aqui, eu só não lembro onde tá. Só que eu também não sei em que momento que essa palavra fixou no meu coração. A gente, às vezes, tá na nossa rotina e a gente vai lendo conforme a gente vai fazendo a nossa rotina diária de leitura e tal, e a gente acha que não está acontecendo nada. E quando você percebe, gente, a sua vida está sendo transformada num nível. Só que você também vai lembrando. Você, igual eu estava falando, né? No meio de uma conversa você lembra, você está educando um filho, você lembra, você está trabalhando, você lembra. Você não sabe nem quando que aquilo ali foi fixado no seu coração, mas foi. Aos pouquinhos você foi sendo transformado pela palavra e nem percebeu. E isso é como um alimento diário. O arroz e o feijão não nutrem seu corpo? Você não tem que comer todos os dias para poder sobreviver? Porque se você ficar sem as vitaminas e os nutrientes que você precisa, você vai ficar desnutrido, você vai ficar doente, você vai morrer uma hora, né? Mas você não percebe o quanto você vai sendo nutrido conforme você come, percebe? Muitas vezes é uma coisa rotineira para nós. É uma comida simples, todo dia a mesma coisa, maravilhoso, somos muito gratos, mas a gente não se apega àquilo, né? De uma coisa, uau, de vez em quando é uma lasanha a gente fala uau. Mas com a palavra de Deus é igual, você vai comendo ali todos os dias, você vai se nutrindo todos os dias, e aquilo vai transformando você num ponto que daqui a pouco você não está mais gritando com ninguém, você não tá mais brigando no trânsito? Você era bravo, estressado com todo mundo, agora você não é mais? Você era, né, de uma forma e agora é completamente de outra, você não sabe nem quando aconteceu, porque ela vai te mudando aos poucos, e eu acho isso tão maravilhoso. Quando eu leio Provérbios, eu penso assim, entra naquilo que você estava falando no início, né, dessa parte. Eu falo assim, Senhor, eu li isso aqui o ano passado, nossa, mas eu sou uma anta, porque toda vez que eu volto aqui, eu tô cometendo os mesmos erros. Parece que esse negócio não entra no meu coração nunca. Toda vez que eu vou ler Provérbios, eu falo, não é possível, gente. Tem alguma coisa errada. Porque parece que eu nunca li isso daqui. Tinha isso Primeiro, aqui, eu não lembro. tinha isso aqui, eu não lembro de ter lido isso aqui nunca na vida. Se eu tivesse aprendido isso aqui antes, eu não teria errado em tal coisa.
Parece que eu nunca li, gente. Mas todo ano que eu vou ler Provérbios, que eu tenho uma rotina de ler Provérbios em agosto, né? Eu penso assim, nossa, mas também eu não tô igual eu era antes, né? Eu já tô um pouco melhor. Então, sinal que fez algum sentido, que fez alguma coisa de diferença. Mas ainda sempre parece que falta mais, que eu não aprendi o quanto deveria e que determinadas coisas não estavam lá, que eu tô lendo pela primeira vez. E ela até fala, né, que a palavra é a nossa salvação, né? Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente se liberta do pecado e a gente fica mais perto da salvação. Quanto mais a Sim, gente se embriaga com ela, no sentido bom da palavra, né? Quanto mais a gente entra, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais longe do pecado a gente fica. Então, ela é a nossa salvação, porque Deus deixou a palavra exatamente para que a gente encontre o caminho. O caminho é através da palavra. O caminho é ele, mas é através da palavra que a gente chega nele, né? É um sim, dos caminhos, porque aí é a oração, é se alimentar da palavra, mas é o caminho, porque aqui diz, ó, é isso que você não pode fazer, isso você pode fazer. E aí você vai galgando seu caminho, você vai amadurecendo e entendendo, né? Aonde é que você quer chegar. Quer falar, Jéssica? Tô só concordando. Tá. É porque você olhou assim, eu digo, ela quer falar. Não, eu E tava aí nós ouvindo. vamos, oi, Não, pode falar. podemos caminhar para o fim? Vamos caminhar para o fim. Então, ela diz, né? Ela chama sua atenção outra vez para Filipenses 4:8. Ela diz, parece ser uma boa maneira de encerrar essa parte do livro. O que que diz Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude e excelência há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas. Fixai vossa mente nelas. É o resumo, né? É a gente viver da palavra. A condição em que sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem escolha. Você pode ir para o Espírito Santo, é rápido em lembrar-lhe que a sua mente estiver levando para a direção errada, que você pode voltar para a direção certa. É uma escolha. Então, você escolhe o bem ou o mal. Você que sabe. Então, a gente é que sabe. A vida ou a morte. Eu quero vida. O que vocês querem? Vida também, né? Com certeza. com certeza. Então, é É. isso. Querem colocar mais alguma coisa, meninas? Eu acho que Nossa, esse fechado com chave de ouro. misericórdia não tem o que falar, né? Ele é incrível e a gente tá só. Peraí. Não, voltei. Foi. Voltei. É, E cada dia tá tendo isso, né? Eu acho que está sendo sensacional e tudo se confirma, as palavras que a gente tem recebido, em todos os lugares que a gente vai, tudo está sendo sobre. Então, Gente, tudo que a gente abre, aquele livro também que a gente estava lendo, fecha com isso aqui. É o livro anterior que eu estava lendo, quando a gente chega ontem no GF, você vê como é tudo, né? Assim, é só Deus falando com a gente o tempo inteiro. Se a gente não Sim, acorda, se a gente não escolher a vida, é porque a gente realmente tem alguma coisa errada. não Pode quer, me né? levar para o É. manicômio. Minha interna que é melhor. Mas eu acho incrível a forma como Deus confirma, né? Eu falo assim, ó, Deus fala de uma forma só, mas não, uma coisa só por várias bocas. Porque É. a gente abre o Instagram, tá falando sobre isso. A gente vai no GF, a palavra tá falando sobre isso. A gente vai no culto, tá falando sobre isso. As nossas conversas fluem nisso. Então, assim, acho que Deus fala, você quer realmente ter a mente de Cristo? Então, eu vou confirmar para você que esse é o caminho mesmo. Deixa eu te mostrar.
Você vive na prática. E é o que a gente está se enchendo, né? Então é por isso que tudo fala. Eu lembro que uma vez, o Eric, a gente ficava falando que a gente queria um carro. É sobre isso, a gente atrai isso, graças a Deus. Aí a gente escolheu esse carro, não temos o carro ainda, mas tudo bem, né? Eu sei que o Senhor que sabe da minha vida. Mas depois que a gente falou que gostou desse carro, só aparecia esse carro na nossa frente. Todo lugar que a gente passava era esse carro na frente. Então, assim, eu acho que isso tem alguma relação também no caso da gente que está estudando sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente vive sobre isso, essa palavra não vai sair da nossa vida. A nossa mente é renovada. Eu lembro, assim, o Casulo começou com Queimando no Secreto, né? Então, assim, de lá para cá, e foi o que vocês foram falando aí, de 3 anos para cá, eu sei que meu nascimento tem 3 anos, porque a transformação das nossas vidas, da nossa mente, não tem como. É realmente você olhar e falar, pai, isso que a moça estava ministrando domingo na igreja, por isso que eu tô com esse louvor que eu mandei lá hoje pro grupo das meninas, um louvor queimando no meu coração, que eu falei, pai, é isso, é sobre o que a gente está vivendo. E não. Peraí, que eu vou ter que abrir o portão. Vocês me esperam? Deixa eu ver se é. Perdi o fio da meada, igual a Ingrid ontem no GF. Você tá falando do louvor, que é isso que você espera. Olha Louvor com como as suas presta atenção, tá amigas, vendo? você, com as seus colegas. Deixa eu ir lá abrir para ela. Peraí, rapidinho, tá? Vão Tá? falando aí. Vou falar tchau. Tchau, meninas. Meu marido chegou para me contar. Foi muito bom Tchau. a participação e o conteúdo. Que Deus Amém. abençoe vocês. Isso não tem valor, não tem preço. Deus Amém. abençoe. Foi vocês. Amém. Deixa eu desligar aqui, peraí. Peraí, que eu já venho, tá? Rapidão. Tá Tá. bom. Mas Amém. Glória a até os Deus. louvores mesmo, amiga. Até os louvores que a gente vai ouvir, a gente fala, meu Deus, tudo se conecta. É realmente a mente que a gente quer ter, né? E a nossa vida É. vai sendo transformada. E é muito engraçado mesmo, Ingrid, porque até as pessoas ao nosso redor, Sim, Deus vai trazendo as pessoas certas ao nosso redor, e Ele vai tirando também as pessoas ao nosso redor, sem que a gente faça nada, a gente nem precisa se movimentar, a gente sim, só precisa mesmo se entregar, né? A gente se entrega, entrega a vida da gente nas mãos do Senhor, e Ele vai tratando de tudo, dos sim. pormenores. Ele é o Deus das coisas pequenas e das coisas grandes, Detalhes. dos detalhes e das grandes coisas. Sim. É a Mas ação de mesmo no graças, dia a né? dia, né? Eu vejo assim, mesmo no dia a dia, no trabalho, nas coisas que a gente participa, eu principalmente, né, no trabalho, eu vejo assim que mesmo a nossa forma de agir, de ser, mesmo sendo diferente das outras pessoas, elas impactam as outras pessoas. Então, tudo, a gente acha que não, que a gente não está influenciando ninguém, porque não somos figuras públicas, não somos líderes, não somos nada, né, nesse sentido, mas a gente influencia as pessoas o tempo todo, assim como a gente também é influenciável, né? A gente também é E, influenciada, Ingrid, você mas sabia que ontem que a Jéssica falou sobre aquela pessoa que observou nós três, eu só pensei nisso, eu disse, gente, a gente não sabe quem são as pessoas que estão olhando para a gente. sim. A E gente nem como a gente está sabe refletindo a Cristo. como a gente, no fundo, influencia. No fundo, as pessoas estão olhando para a gente, estão buscando Sim. algo na E a gente. referência. E É a uma responsabilidade que você tem sobre isso é muito grande, Muito porque a gente grande. carrega o nome de Cristo. Uhum. Independente se é na amizade, se é aqui ensinando sobre o livro, se é no nosso dia a dia, cuidando dos nossos filhos, dirigindo no trânsito, a gente carrega o nome de Cristo. E isso, nossa, tem um peso tão grande. E quando eu Enorme. falo isso, já pesa no meu coração, porque só Deus sabe o quanto sou estressada, principalmente no trânsito. Mas estamos aprendendo a ter a mente de Cristo, certo? As Isso pessoas tem estão só mudado. para nós e esperando uma oportunidade para tentar ver algo de errado. E a gente está sendo renovada, a nossa vida foi renovada, a nossa mente, o corpo, tudo. Não é só a mente, é tudo.
Eu ia dizer sobre o louvor que ele diz, né, que eu só quero sua presença. Nessa hora, Deus me fez uma visita aqui que eu falei, meu Deus, e o meu coração se encheu dessa alegria, que é o sol que eu quero, só o que eu busco, e juntou tudo isso, assim, essa gratidão pelo que nós estamos vivendo. Isso, infelizmente, para pessoas que não estão nesse nível, nessa entrega, nessa busca, vai incomodar algumas pessoas, mas a gente tem que ter a mente de Cristo, respirar fundo e falar, Pai, me dá discernimento para poder ajudar essas pessoas, ajudar essas mulheres que muitas das vezes não conseguem, elas não conseguem sair do lugar. Elas têm uma trava, o inimigo ele cega, ele impede que as pessoas possam avançar de nível de vida, de tudo. É muito triste isso, inclusive. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, é isso, tipo assim, como, eu acho que vocês estavam falando sobre o casulo, né, nesse caso, que parece que, não sei se para vocês parece que não a gente não importa, mas eu acho que sim, assim, Deus, ele tem nos levantado para esse tempo, cada uma de nós com uma coisa específica, para fazer algo específico na vida de alguém, e seja uma pessoa, se a gente conseguir levar para o Senhor, ajudar a restaurar família, casas, vidas e mentes, as mentes, para mim, já valeu tudo. Eu acho que é Sim, sobre isso. com certeza. Amém. Jéssica, pode Amém? orar para encerrar? Sim, eu acho que eu vou apagar essa luz aqui, porque está muito forte. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada por mais uma vez o Senhor manifestar a sua presença entre nós. Pai, nós muitas das vezes confiamos tanto na nossa capacidade, no nosso intelecto, nas nossas palavras, sendo que tudo vem do Senhor, é o Senhor que prepara o ambiente, o Senhor que prepara as palavras, o Senhor que prepara tudo aquilo que será trago aqui nesse lugar, Pai, porque nós cremos que se uma mulher assistir esse vídeo, Pai, e ela tiver a mente renovada em Ti, tudo valeu a pena, porque não é nada para nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre as almas, é tudo sobre o discipulado que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso nós te agradecemos, Pai. Eu peço que esse vídeo possa alcançar muitas mulheres, muitas vidas, muitas pessoas que estão desanimadas, entristecidas, que elas possam, Pai, receber um pouco desse amor, que elas possam encher o coração de alegria no Senhor, que elas possam sentir através das nossas vidas isso que nós estamos aqui relatando, o quanto somos cheias, o quanto estamos gratas ao Senhor pela manifestação que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se isso for possível, Pai, toca nessas mulheres. Eu creio que é possível. Na verdade, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso. Por isso eu peço, Pai, que esse vídeo alcance pessoas, alcance corações e famílias, e que nós possamos continuar com esse coração cada vez mais na Tua presença acima de tudo. Obrigada pelas nossas amigas que estavam aqui presentes, por todas aquelas que não puderam estar também. Que o Senhor continue trabalhando no coração de cada uma delas. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo o Senhor já tem feito e nós só somos o canal, o instrumento, o vaso que é de barro. E por isso eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e o que o Senhor ainda há de fazer, que possamos continuar sendo gratas ao Senhor por todas as coisas. Abençoe a noite de cada uma de nós e que o Senhor continue à frente das nossas vidas, do nosso caminho, do nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vou tirar nossa foto, depois adiciono as meninas. Nossa, verdade. Peraí, deixa eu tirar uma. Esquecido, né, querida? Esse é... Vou ver se eu acendo de novo. Porque... Sorriso. As meninas entraram, aí saem e a gente tira a foto nós três. Aí depois eu Mais, coloco elas. mais uma. Tem como parar a gravação? Sim, você vai clicar no botãozinho aí embaixo e vai colocar parar a gravação. Ah, tá bom. Tinha uma mensagem no chat, alguém viu? Ah, tá. É uma da Thalissa, tá bom. Então, vou encerrar e vou encerrar a gravação.
Ok.